Os jantares de feriado na nova casa da minha mãe tinham uma textura específica. Pareciam quentes por fora, velas na mesa, comida boa, o cheiro de algo assando no forno, mas por baixo de tudo corria uma corrente que eu havia aprendido a sentir no momento em que entrava pela porta. Minha mãe havia se casado novamente há 2 anos. Raul era o tipo de homem que enchia a sala com a voz antes mesmo de sua presença se acomodar. Ele tinha opiniões sobre tudo, entregava-as sem convite. De alguma forma, havia decidido bem cedo que eu era a única pessoa à mesa que mais precisava de orientação não solicitada. Ele nunca era abertamente rude, pelo menos não de maneiras que as pessoas pudessem facilmente apontar. Era mais sutil que isso. Era o tipo de condescendência que se escondia dentro de uma pergunta, que se vestia de preocupação, que te deixava diminuída enquanto todos os outros à mesa sorriam e assentiam. Naquela noite, as cadeiras estavam cheias. Minha mãe sentava à direita de Raul. A filha adulta dele, Lívia, estava diretamente à minha frente, o marido ao lado dela. 2 irmãs da minha mãe ocupavam os assentos restantes. A conversa começou como sempre começava. Leve, fácil, todos colocando o papo em dia sobre temas seguros. Eu me permiti respirar por um momento. Deveria ter imaginado melhor. Começou logo antes do prato principal. Raul pousou sua taça de vinho e olhou para mim com aquela inclinação familiar da cabeça, a que dizia que ele estava prestes a dizer algo que já havia ensaiado. Então, Thalita, disse ele, o tom deliberadamente casual, ainda nessa coisa de freelance, mantive a voz equilibrada. Sim, está indo bem. Ele assentiu devagar, do jeito que alguém assente quando já está compondo a próxima frase e não está realmente ouvindo a sua. E os clientes são consistentes. Porque eu sei que esse mundo pode ser imprevisível. Ele disse a palavra vezes imprevisível, vezes do jeito que se diz, vezes instável. Lívia sorriu sem tirar os olhos do prato. Raul costumava ser consultor, então ele sabe. Isso é diferente. Porém, continuou Raul, acenando com a mão. Eu tinha infraestrutura, suporte. Você está aí sozinha, Thalita. Isso exige um certo tipo de tolerância à incerteza. Algumas pessoas à mesa deram aquela risada baixa e cuidadosa, do tipo que não é realmente concordância, mas é covarde demais para ser discordância. Minha mãe pegou sua taça e não disse nada. Dei um pequeno aceno. Me virou. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas Raul não era homem de saber quando parar. Eu só acho, prosseguiu ele, pousando o garfo com paciência deliberada, que em certo ponto você precisa se perguntar se o que está fazendo é uma carreira ou um mecanismo de coping. Ele sorriu ao dizer isso. Sorriu de verdade. Não há vergonha em pivotar, ir para algum lugar com estrutura real, potencial de crescimento real. Lívia inclinou a cabeça com simpatia. Ele não está errado. Eu quase segui o caminho independente depois da pós-graduação e fico tão feliz por não ter feito isso. O marido dela assentiu. Estabilidade importa. 2 das minhas tias trocaram um olhar. Uma delas disse suavemente, ela sempre foi do tipo criativa, como se aquilo explicasse algo lamentável. Raul recostou-se na cadeira, satisfeito. Exatamente. Criativa, o que é lindo, mas criativo nem sempre se traduz. A mesa seguiu em frente. Alguém encheu uma taça. Outra pessoa mudou o assunto para algo sobre a reforma da casa de um vizinho. O momento se dissolveu, absorvido pelo calor da sala, como se nada de consequência tivesse acontecido. Mas eu havia escutado cada palavra. Sempre escutava. Pousei meu garfo devagar. Por 3 anos de jantares, eu havia absorvido comentários como aquele e os deixado passar por mim. Tinha me dito que corrigir o registro não valia a disrupção, que algumas verdades eram melhores guardadas em privado, que a opinião de Raul sobre mim não tinha relação com o que eu realmente era. Mas sentada ali, vendo minha mãe desviar o olhar e não dizer nada, vendo a mesa rir baixinho de uma piada feita à minha custa, algo em mim parou de calcular o custo de falar. Olhei diretamente para Raul. Ele deve ter visto algo mudar na minha expressão, porque parou no meio do gole. Alguma coisa na cabeça? Perguntou ele. O tom divertido. Só algo que você disse, respondi, minha voz completamente calma. Sobre criativo, nem sempre se traduzir. Ele sorriu, esperando que eu recuasse. É só uma observação. Concordei. Só que não é uma observação precisa. A mesa ficou um grau mais silenciosa. Lívia ergueu o olhar. Raul pousou a taça. Como assim? Como assim você tem descrito meu trabalho há 2 anos,
como se eu estivesse pegando projetos ocasionais entre candidaturas de emprego. Parei. Não estou. Ele soltou uma risada curta e paciente, do tipo projetado para fazer a outra pessoa se sentir exagerada. Thalita, eu não estou criticando. Eu sei o que você está fazendo, disse eu, ainda baixa. Só estou esclarecendo o que eu realmente faço. Olhei para ele firmemente. A empresa que você tem chamado de Minha Coisa de Freelance está operando há 4 anos. Eu não trabalho para clientes, Raul. Eu dirijo a empresa. Eu sou dona dela. Silêncio. Não o educado. O real em que as pessoas pararam de mastigar. Raul se recuperou rápido. Ele era praticado em recuperação. Essa é uma forma generosa de descrever uma operação solo, disse ele suavemente. Não é solo, respondi. Temos uma equipe. Temos um conselho. Temos investidores. Estendi a mão para a bolsa ao lado da minha cadeira. E tivemos nossa rodada mais recente há 6 semanas. O que você está fazendo? Perguntou minha mãe baixinho. Mostrando para ele, disse eu. Tirei o celular. Abri o documento que nunca havia pensado que precisaria usar dessa forma e o coloquei plano no centro da mesa. Ninguém se mexeu por um momento. Então Lívia inclinou-se para a frente. Seus olhos percorreram a tela. O número no topo do relatório de valuation não estava escondido, nem resumido, nem suavizado. Estava ali do jeito que números reais ficam, francamente, sem pedido de desculpas. Sua expressão mudou. Raul inclinou-se por último. Leu uma vez. Depois, quase imperceptivelmente, a cor mudou em seu rosto. Não dramaticamente. Raul era composto demais para isso, mas estava lá. Um aperto no maxilar, uma imobilidade que substituiu a facilidade que ele carregara a noite toda. Isso é, começou ele. Atual, disse eu. De 6 semanas atrás. Minha mãe encarou a tela. Thalita, disse ela suavemente. E eu não consegui distinguir se era surpresa ou culpa ou as duas coisas. Lívia recostou-se na cadeira. Isso é 8 dígitos, disse ela, quase para si mesma. Eu sei o que é, respondi. Ninguém falou por um longo momento. As velas ainda queimavam. A comida ainda estava quente. Mas a sala parecia inteiramente diferente do que havia sido 60 segundos antes, porque a história que todos naquela mesa contavam para si mesmos sobre mim, a quieta, a incerta, a que ainda não havia se encontrado, acabara de ser desmontada sem drama. Raul endireitou-se na cadeira. Quando falou, sua voz havia perdido a autoridade fácil. Você deveria ter mencionado isso, disse ele. Olhei para ele. Deveria? Ele piscou. Teria mudado a conversa. Sim, disse eu. Teria. Peguei meu celular e o coloquei de volta na bolsa. É exatamente por isso que eu não trouxe o assunto. Minha mãe estendeu a mão e colocou brevemente a mão no meu braço. Eu não sabia, disse ela baixinho. Eu sei que você não sabia, respondi. E eu quis dizer isso sem amargura. O silêncio da minha mãe naquela mesa sempre viera da aversão a conflito, não da crueldade. Aquilo era sua própria conversa, uma que teríamos que ter em privado, honestamente, quando o público não estivesse assistindo. Raul tentou mais uma vez. Olha, eu não estava tentando te desestabilizar. Eu só estava indo pelo que eu sabia. Você estava indo pelo que você assumiu, disse eu. Há uma diferença. Lívia olhava para o prato. O marido dela não falava, havia vários minutos. As tias que haviam rido antes agora estavam cuidadosamente ocupadas com a comida, do jeito específico como as pessoas se ocupam com a comida quando querem parecer ocupadas. Deixei o silêncio pairar por um momento. Depois olhei para Raul. Você disse que criativo nem sempre se traduz, falei. Eu tenho pensado nisso. Ele encontrou meus olhos com cautela. Era só uma figura de linguagem. Talvez, disse eu, mas isso me diz algo sobre o que você acha que sucesso parece. Mantive a voz equilibrada, sem calor, sem aspereza, só honestidade. Você o imagina alto, com título, anunciado, estruturado do jeito que você entende estrutura. Parei. Mas algumas das coisas mais significativas já construídas foram construídas em silêncio, por pessoas que todos na sala já haviam subestimado. Raul não disse nada. Eu não estou brava, continuei. Quero ser clara sobre isso. Não estou aqui ensaiando algum confronto que eu estava esperando entregar. Olhei diretamente para ele. Estou te contando isso porque você sentou nesta mesa por 2 anos e me ofereceu sua correção, sua preocupação e sua avaliação. E em todo esse tempo você nunca fez uma pergunta real. Nenhuma. Ele desviou o olhar. Essa é a parte que ficou comigo, disse eu. Não as piadas. O fato de que ninguém era curioso. Virei-me brevemente para minha mãe.
Seus olhos estavam suaves e complicados. Eu entendia. Nós duas tínhamos coisas para sentar com elas esta noite. Levantei minha taça e dei um gole lento. Coloquei-a de volta sem pressa. Eu construí algo de que me orgulho, disse eu, dirigindo-me agora à mesa, não só a Raul. Construí sem contar para ninguém porque não precisava de permissão. Não precisava da crença de ninguém em mim para tornar aquilo real. Aprendi há muito tempo que esperar pela confiança dos outros em você é o caminho mais longo para qualquer lugar. Ninguém interrompeu. Ninguém estendeu a mão para o vinho. O número naquele documento não mudou quem eu sou. Eu era a mesma pessoa naquela mesa 1 hora atrás que sou agora. A única coisa que mudou é o que vocês sabem. Olhei ao redor devagar. E talvez o que vocês estejam dispostos a perguntar daqui para frente. Raul pigarreou. Justo, disse ele baixinho. Era a coisa menor que ele havia dito a noite toda, também a mais honesta. Levantei-me da cadeira. Sem pressa, sem raiva, sem espetáculo. Dobrei o guardanapo e o coloquei ao lado do prato. A comida estava boa, disse a minha mãe, e quis dizer isso também. Ela assentiu, e em seus olhos eu podia ver um acerto de contas começando. Não comigo, mas consigo mesma. Com os anos em que ela deixara a sala definir a temperatura enquanto permanecia imóvel. Aquilo entre nós levaria tempo, mas aconteceria. Peguei minha bolsa. As velas ainda ardiam. A mesa estava completamente silenciosa. Saí daquela sala de jantar do mesmo jeito que havia construído tudo o que possuía, sem anúncio, sem pedir uma pausa, sem olhar para trás para ver quem estava assistindo. Algumas coisas não precisam de plateia para serem reais. Elas só precisam ser construídas.